Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Marcelo Lima, esse é o canal Minuto Conservador. E hoje vamos tratar sobre um assunto bem polêmico, né? Que são as prisões que estão sendo feitas, essa perseguição a bolsonaristas. E nós vamos falar o que está por trás disso, né? É importante você poder ter uma lente de aumento, né? Para que você possa entender o que está acontecendo. Quando você começar a assistir, né, esses debates, essas decisões, todos esses movimentos políticos que estão acontecendo no Brasil, você poder entender o porquê disso tudo, né? Eu acho que cada comentarista, cada analista político faz a sua análise, e é muito importante isso, né? É bom que você que quer se inteirar do assunto esteja sempre ligado no que está acontecendo, né? Ouvindo as partes e fazendo a sua própria análise. É muito importante isso. Mas a análise que eu tenho feito é um pouquinho diferente da análise desse pessoal que está aí na mídia, né? Desses analistas políticos. Eu tenho observado alguns detalhes que eu acho muito interessante, muito importante para que você possa ver através de uma lente, né? Que você possa ver de forma mais clara o que está acontecendo de fato. Bem, vamos lá. O fato é que a nossa briga hoje, no país é uma briga política, né? A questão do vírus, todas essas questões que estão acontecendo no Brasil, né? Essa questão da Covid, tudo isso é uma guerra política, não é uma guerra científica, né? Porque se fosse uma guerra científica, seria bem mais simples. Era só pegar os cientistas, né? Os cientistas, os médicos, pessoas que são voltadas para essa área, e pronto. Deixariam eles decidirem, né? Fazer essas avaliações todas e tomarem as medidas e ponto final. Não precisaria ter políticos envolvidos nessa história. Só que o problema do vírus, né? Ele virou uma questão política, né? Uma pauta política muito importante para aqueles que querem crescer dentro do cenário político. Então, tudo isso é uma guerra política. A primeira questão que você tem que observar nisso tudo é ter uma visão política e uma análise política da situação, não científica. Porque o problema da ciência foi deixado para trás, né? Essa é a minha opinião. A ciência foi deixada para trás e nós entramos numa batalha política, numa guerra política. Então, esse é o primeiro ponto que é importante vocês saberem, né? É a primeira visão. Quando você for fazer alguma análise, fazer alguma leitura, você assiste televisão, você que deixa a tua televisão ligada ali nesses canais abertos ali, e você começa a observar as questões sobre essas divulgações, essas publicações, essas reportagens que são feitas a respeito desse assunto, são questões políticas, né? Aí você fala, pô, mas o jornalismo está fazendo política? Sim, está fazendo política. Isso já é um fato. Mas é importante você entender mais algumas coisas, né? Essas questões dessas prisões que estão acontecendo agora, é bem simples de você analisar, né? E tem muita gente que não está se ligando nesse ponto, que é o ponto principal, que é o que eu vou divulgar agora para você, que é a minha opinião sobre esse assunto e a minha leitura sobre esse assunto de uma forma macro, uma forma maior, né? Esse pessoal que está sendo perseguido, né? E de forma integral, né? Bolsonaristas, né? Você vê que não são pessoas em geral que estão discordando de questões ou questionando, fazendo perguntas, né? Porque na verdade hoje ninguém tem respostas. As pessoas têm muitas perguntas, mas só de você fazer a pergunta você já se torna uma pessoa não grata para um grupo de pessoas que querem monopolizar o debate, né? Esse é o problema principal. E o que acontece? Se você parar para pensar, analisar, de muitos anos para cá, quem dominou hegemonicamente o debate político foram as mídias, foram os meios de comunicação. Isso é um fato, isso é indiscutível,
né? Os meios de comunicações, a televisão, né, de uma forma geral, de um tempo para cá, de anos para cá, de 50, vamos dizer, não 50 anos, mas vamos dizer de 30 anos para cá, elegeu o presidente, né, nomeou cargos dentro do executivo, do governo federal, elegeu deputados, elegeu senadores, colocou partidos políticos lá em cima, né? Por interesses políticos. Isso é importante que você entenda para eu poder chegar onde eu quero te passar, que é a informação principal. Bem, essa informação que eu vou passar para vocês agora quer dizer exatamente sobre esse assunto. Por que os bolsonaristas estão sendo perseguidos? Por um simples fato, né? O que aconteceu durante alguns anos para cá, né, os últimos anos para cá, é que houve uma mudança de formato, né? Quem elegeu o último presidente, né, o Bolsonaro, foram as redes sociais. E eu pergunto para você, quem é que domina a opinião pública? Para você, na tua cabeça, isso é uma pergunta que você tem que fazer. Não é só de direita ou só de esquerda, eu quero falar com todo mundo, né? Quem domina a opinião pública? Quem influencia diretamente a opinião pública? Quem influencia exatamente são as redes sociais hoje e a TV. Então, esse é o jogo. Não é uma questão contra uma pessoa, né? Não é uma questão arbitrária de uma pessoa que está fazendo um movimento, que está agindo de uma forma errada, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Espero que vocês estejam entendendo. A questão aqui do jogo é calar a voz de parte da mídia. E qual é essa parte da mídia? Aqueles que têm uma opinião livre e que, por muitas vezes, concordam com o governo que está hoje, né, com as rédeas na mão, o governo Bolsonaro. Então, o que acontece? Esse movimento até 2022, nas eleições, ele vai acontecer. Essa perseguição a quem defende essas opiniões vai acontecer. Para quê? Para que essa influência, né, essa influência sobre as pessoas diminua, mas só de uma parte, não de outra. Então esse jogo de poder acontece dessa maneira, é minimizando e diminuindo o poder de fala das pessoas, né? E defender o direito da fala de outros. Por exemplo, nós tivemos o exemplo aí da capa da revista Isto É, que colocou ali o Bolsonaro como Hitler, com bigodinho escrito genocida, né? É uma acusação muito grave, porque genocida, a palavra genocida vem de gen, e a gente sabe muito bem que Hitler perseguiu os judeus, né? Ele não perseguia todo mundo, ele perseguia uma classe, e ele realmente mandava exterminar os judeus, o que não é o caso do Bolsonaro, e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, até o esquerdista mais doente, ele sabe disso. Só que os políticos de esquerda, eles precisam criar uma história, uma narrativa, para que as pessoas comecem a acreditar de fato que houve um genocídio por parte de uma pessoa, que é o presidente da República. Eles precisam de uma narrativa, eles precisam de uma história, eles precisam entrar na sua mente, na tua cabeça e dizer para você que a culpa de tudo isso é do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque houve uma quebra de paradigma. A partir do momento que o presidente Bolsonaro assumiu o país, houve uma quebra. O establishment, que a gente fala aqui, o sistema, ele funcionava de uma forma. E essa forma foi quebrada em parte, não total. Por quê? Porque hoje o governo federal, o executivo, funciona de uma maneira diferente, né? Diferente de outros governos anteriores. Não estou querendo dizer de uma forma geral, mas em parte,
né? O executivo hoje trabalha de uma forma diferente, né? Por exemplo, né? Os ministérios foram repartidos de forma mais técnica. Eu não digo de uma forma integral, porque a política tem que ser exercida. Então existem alguns cargos que precisam ser cargos políticos para que haja entendimento entre as partes e os interesses sejam atendidos também, né? De uma minoria ou de um partido que tenha um viés diferente daquele que está hoje no governo. Então isso tudo é um jogo político. Mas o interessante, o que eu queria trazer para vocês é exatamente isso, né? O objetivo principal hoje é calar a voz e diminuir essa voz, diminuir essa forma, né, da informação chegar às pessoas. Quanto menos a informação chegar, né, de que o governo federal tem feito algumas coisas boas, vamos dizer, na questão da infraestrutura, né, de ter tido um bom desempenho na guerra contra a Covid, de ter um bom desempenho econômico em relação a outros países, porque hoje nós vivemos um problema sério, mundial, problema da inflação. Você vê os Estados Unidos imprimindo dinheiro, né, bancando pessoas para ficarem em casa. Então isso vai gerar economicamente um problema econômico para o país. Isso é comum, isso é economia. Quando você investe, pega o dinheiro, imprime dinheiro, você está causando inflação. Então o problema não é só no Brasil, né? O problema é no mundo inteiro. Então os Estados Unidos estão atravessando essa dificuldade, países da Europa atravessando essa dificuldade, alguns países que tiveram melhor desempenho, outros desempenhos piores, mas isso faz parte do jogo. Então, o que a grande mídia quer passar para você? É que o Brasil teve um péssimo desempenho na guerra contra o vírus. Isso é o ponto principal, essa é a pauta do momento, né? Que a economia do Brasil está péssima, porque o botijão de gás está caro e a culpa é do Bolsonaro, né? Porque a gasolina vai aumentar de preço e a culpa é do Bolsonaro. Só que você, que tem uma lente mais apurada, você que busca a informação de forma integral, e não só através dessas mídias tradicionais, esses jornais que estão aí na frente, né, que aparecem logo na frente nas buscas, quando você bota ali no Google, você procura a notícia, você vai ver que vão entrar logo 4 ou 5 jornais ali de frente que vão estar falando mal do governo federal. Aí se você for buscar mais a fundo as informações, você vai ver que existem outras opiniões e outras leituras. Mas é importante que você saiba que é importante calar a voz do pessoal, né? Pessoal que tem blog, do pessoal da internet, que fala em prol do governo federal, né? É abafar isso tudo. Aí você observa uma questão importante. Estas manifestações nas ruas são propositais. Elas são manifestações políticas. Por que há um interesse do presidente querer fazer essas manifestações? Para mostrar exatamente o peso que tem, a força que tem, a quantidade de pessoas que tem, para outras pessoas entenderem, né, para outros verem, pô, cara, não, o governo federal, o presidente Bolsonaro tem uma legitimidade, ele tem um apoio popular. Então isso é um jogo político. É isso que a gente precisa entender. E a partir de agora, que eu queria passar para vocês é exatamente isso. Quando você observar, estiver assistindo televisão, estiver assistindo notícias, observa dessa maneira, desse ângulo, né, de que precisa se calar a voz. E isso é um jogo político, que não envolve só uma pessoa, não envolve só uma instituição, não envolve só um poder dentro o poder dentro da República, mas envolve todo o interesse político em cima do país, né? Então é isso que está acontecendo agora. O objetivo é ir calando a voz cada vez mais desse pessoal que apoia o governo. Para quê? Para que a desinformação chegue a você e você se alimente daquela desinformação.
Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e tenha falado assim, não, mas isso eu já sei o que está acontecendo. Para você sim, talvez você saiba, mas tem muita gente no Brasil que não sabe. Porque quem elege um presidente são as massas. Então, calar a voz daqueles que estão a favor do governo federal, mesmo que seja em parte, né, é muito importante. Então vamos lá, se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pegar o canal no YouTube de um monte desses blogueiros ou jornalistas que são bastante conhecidos aí no Brasil todo, como Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, o programa 4x4, o Terça Livre, do Alan dos Santos. Se você for ver o engajamento que esse grupo ganhou, é um engajamento muito grande e assustador. Assusta a quem quer tirar esse governo, né, que está aí no momento. Assusta. Então, esse é um movimento de repressão, né, à fala daqueles que apoiam o governo. Então, é só um jogo político. Isso não tem nada a ver com ciência, com Covid. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas não estão preocupadas com isso. O político não está preocupado com isso, em geral, né? Não vou generalizar, mas a maioria não está nem preocupada. Para quem assistiu essa CPI, acompanhou essa CPI, em parte, observa isso. O relatório final, tudo isso, aponta isso. E um fato muito assim, importante que acabou de acontecer foi justamente a capa da revista. Eu te pergunto, por que não houve, né, uma ação forte em cima dessa capa dessa revista Isto É? Por que não houve uma ação tão pesada, tão contundente por parte das autoridades em cima de quem fez essa capa, em cima dessa revista? Porque não há interesse político por parte de uma grande, eu vou dizer até maioria, dentro desses poderes, que esse presidente continue, né, que ganhe nas próximas eleições. Então a guerra é contra um lado só. A briga é contra um lado. Então é importante você sempre entender isso, de que há sim um movimento para calar a voz, né, da direita, daqueles que defendem o governo federal, justamente para conseguir diminuir essa influência nas pessoas, para que o outro lado, que é o lado do establishment, esse pessoal que quer retomar o poder, esse pessoal de esquerda, consiga o poder de novo. Então, o fato é esse, né? Muitas vezes as pessoas ficam, né, deduzindo um monte de detalhes, ficam analisando, né, jornalistas e tal, e muitas vezes o presidente fala assim, tem coisas que eu não posso falar. Porque, na verdade, a gente tem uma visão meio que turva da situação. A gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo nos bastidores, de fato. Quais são as conversas, essas reuniões. Por exemplo, acho que 2 semanas antes de sair essa capa dessa revista, houve uma reunião na casa, um jantar na casa do dono da Isto É, envolvendo possíveis presidenciáveis ali, né? O Mandetta, o ex-ministro Sérgio Moro. Então houve uma reunião ali, um jantar, né? Então, a partir disso, são tomadas medidas, feitas estratégias para que eles se organizam para justamente fazer um combate direto. Então, é importante que você saiba que não é o povo que está em jogo, não é o Brasil que está em jogo, não são as necessidades, é uma guerra política, simplesmente, para tomar o poder, novamente, né? E aí a gente não vai entrar em outros detalhes, o porquê disso tudo, né? Vocês já devem imaginar o porquê que eles querem tomar o poder, porquê que eles querem estar de frente no poder e tal. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Inclusive houve uma reportagem aí também do Metrópole também que vão continuar as prisões contra, né, esses bolsonaristas, que eles falam bolsonaristas, né, que se você não é
contra o Bolsonaro, você automaticamente é bolsonarista. Então vão continuar prisões e tal, isso não vai parar. Porque o objetivo é esse. Existe sim uma polarização muito forte, né? E hoje, quem vai falar sobre algumas questões mais polêmicas tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque pode sofrer alguma prisão, algum processo. Você vê quantos canais foram desmonetizados pelo STF, pelo Superior Tribunal Eleitoral, STE, né? Foram desmonetizados. Por quê? É uma forma de enfraquecer essa fala, né? E vale deixar para vocês aqui essa reflexão de que o presidente Bolsonaro conseguiu ser eleito em grande parte por causa da internet. O recurso que ele usava era isso aqui: uma webcam, uma câmera, um microfonezinho, e falava com o povo escutava. Isso se tornou um problema. Né? Porque quebrou um paradigma. Então eu queria deixar essa informação para vocês aqui, né? Falar que a gente ficou sem gravar vídeo, a gente tivemos alguns problemas aqui, né? Mas vamos voltar a gravar os vídeos, fazer as lives, e que você possa compartilhar esse vídeo, né? Ajudar o canal. É um canal muito novo, né? Nós começamos a investir nesse canal mesmo. O canal já existe mais de quase 2 anos, mas só em 3 meses para cá que a gente tem investido em vídeos, começando a movimentar mais ele. E está tendo uma boa resposta, sim, né? E espero que a gente consiga já chegar aí aos 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualizações, poder monetizar o canal e poder trazer essa informação para você, que é uma informação real, informação do que de fato está acontecendo, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quer ajudar o canal? Compartilhe esse vídeo, né, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no grupo da sua família, compartilhe nos grupos do Facebook, porque essa informação vai influenciar cada vez mais as pessoas a começarem a entender, a ver a realidade que está acontecendo, né? Porque aqueles que precisam ser convencidos são aqueles que estão do outro lado, né, e que de certa forma não conseguem enxergar direito e se deixam levar muito por essas grandes mídias, esses canais de televisão. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fique com Deus.